Ok, bom, seja bem-vindo de novo à aula sobre variedades. Faz alguns dias, então mais tempo que eu antecipava desde a última aula, mas pelo menos nós podemos começar a continuar. Então, o ponto de saída era na definição de posto de uma aplicação. Então, eu vou começar logo. Então, posto de um mapa. Então, seja F de N para M, uma aplicação suave, aplicação suave ou diferenciável. Então, para P, um ponto no domínio aqui, temos a derivada, que envia o espaço tangente do domínio naquele ponto para o espaço tangente no codomínio, na imagem M. Isso é uma aplicação linear, uma aplicação linear. Então, o posto de F no ponto P, o posto, o rank de F em P, isso é igual à dimensão da imagem aqui como um subespaço linear. Igual à dimensão da imagem de F estrela no ponto de T, P, N como um subespaço vetorial. Aqui. Eu acho que eu troquei N e M nas definições da última aula. Então se eu relacionei isso, então na última aula, eu relacionei isso como o posto de uma certa matriz, o posto da matriz jacobiana, dessa aplicação. Então, quando a gente escolhe uma carta de coordenadas em N e uma outra carta de coordenadas em M, então essa aplicação linear, isso quer dizer que eu tenho uma base para o espaço tangente aqui, uma base para o espaço tangente aqui. E com respeito a essas bases, a aplicação linear, a derivada, nós podemos identificar com uma matriz, e o posto de F naquele ponto é igual ao posto, que é a dimensão do espaço de colunas, da matriz associada a essa aplicação. Tá. Então, mas isso eu fiz na última aula. Então, eu vou começar com algumas definições. Então, um ponto P em N. Então, eu tenho uma aplicação de N para N. Então, P em N é um ponto crítico. Se F estrela em P não é sobrejetiva. Não é sobrejetiva. Tá.
Então, no caso contrário, no caso contrário, se f p sobre, então dizemos que p é um ponto regular. Então, isso é um ponto regular. Então, eu tenho um ponto regular, então P é um ponto regular se essa aplicação é subjetiva sobre essa imagem, sobre esse espaço. Então, isso é uma condição sobre pontos no domínio. Então, um ponto K em M é um valor crítico se para todo P, ou se existe P na pré-imagem, isso é um valor crítico de F, se existe P na pré-imagem de K, então isso quer dizer que F de P é igual a K, um ponto crítico. Se existe algum ponto crítico na pré-imagem de P, na pré-imagem de K, então K é um valor crítico. E a última condição é se um ponto K na imagem não é um valor crítico, vamos dizer que é um valor regular. Então, se K não é um valor crítico, dizemos que K é um valor regular. Então, todas essas definições deveriam ser familiares do cálculo de várias variáveis, mas a condição concreta é sobre a derivada, o que significa a derivada ser. Então, é ser um ponto regular, ou um ponto crítico, ou um valor regular, um valor crítico. Isso depende sobre a derivada. Então, só um exemplo por desenho. Então, F N para R, então, que é a função de altura. Que é altura. Então, eu tenho um touro aqui,
é a reta real. Então, isso é a minha variedade aqui. Então, os pontos a f é somente envia algum ponto aqui para a sua altura. Então, isso é um desenho, mas então isso é desenho, não tenho fórmulas, não tenho cálculo, contas aqui, mas os pontos críticos vão ser esse ponto, algum ponto aqui, algum ponto aqui. Então esses são os pontos críticos. Então, esses 4 são os pontos críticos para essa aplicação. E o resto aqui, os pontos que são não pontos críticos, são pontos regulares. E nesse caso, então esses são os pontos críticos. Nesse lado, algum ponto aqui, algum valor real, nesse caso, algum valor no codomínio, é um valor crítico, se existe algum ponto crítico na sua pré-imagem. Então, nós temos esses 4 valores críticos. Então, esses são os valores críticos. Então, esses são os valores críticos. Mas observando que um ponto que, mas é tudo o resto aqui é então tudo o resto é composto de valores regulares. Mesmo algum ponto por aqui que não é então a imagem dessa aplicação é somente esse segmento. Então, a imagem é somente esse segmento, então, entre esses limites. Mas um ponto fora da imagem, mesmo assim, é um valor regular, porque não existe um ponto na sua pré-imagem que é um ponto crítico. Essencialmente, porque não tem pontos na sua pré-imagem, porque a pré-imagem é vazia. Então, esses são os pontos críticos. Só tem 4 pontos críticos. As imagens daqueles 4 pontos críticos são os valores críticos. Então, a proposição seja f uma função com valores reais, uma função suave, então P em M é um ponto crítico. Se é somente se existe uma carta de coordenadas eu vou chamar U é phi
U é φ, com essas coordenadas são as funções coordenadas em espaço euclidiano, com P, então, uma carta de coordenadas em volta desse ponto P, tal que para cada I igual a 1 até N, a derivada df sobre dxi naquele ponto P é igual a zero. Então, a derivada naquele ponto é igual a zero. Então, a demonstração. Então, eu tenho d, então a derivada d estrela, então isso manda o espaço tangente naquele ponto da variedade para o espaço tangente de R. Então, eu estou fazendo uma identificação entre o espaço tangente dos reais, em algum ponto. Então, isso é um espaço vetorial de dimensão 1, que, canonicamente, eu posso identificar com R, porque nós temos uma coordenada meio canônica em R. Então, eu vou descrever isso um segundo. Então, sejam em coordenadas, então eu pego coordenadas u é φ com p dentro do conjunto u. Então, tal que φ de algum ponto x é x1 até xn. Então, eu estou pegando qualquer carta de coordenadas. Então, f estrela naquele ponto P do vetor d sobre dxi é igual a df sobre dxi vezes d sobre dt. Então, onde t é a coordenada canônica em R e então isso é a derivada calculada naquele ponto P. Então isso quer dizer que se df, então a imagem, então se isso não é igual a zero para algum i, então isso quer dizer que a imagem de f estrela é todo esse espaço f de p, r.
Então, isso quer dizer que a imagem é, pelo menos, unidimensional. Então logo, logo, F estrela não sobre implica que df sobre dxi em P igual a 0 para todo. Não é meio canônico, mas faz sentido. Então agora, essencialmente com a definição de um ponto, de pontos regulares e pontos críticos, nós podemos falar sobre subvariedades. Então, subvariedades. Então, eu estou sentindo que a caneta está piorando cada vez. Eu vou continuar, depois eu vou trocar. Então, seja N... Tá, agora vai. Então, seja N uma variedade. N uma variedade é S em N um subconjunto. Tá? Tá, e S é um subconjunto. Então, a definição é que S em N é uma subvariedade regular de dimensão N, de dimensão K, se para todo ponto em S existe uma carta de coordenadas em N, então isso é uma subvariedade regular dessa dimensão K, se para todo ponto no subconjunto existe uma carta de coordenadas φ de U é φ, que eu vou escrever com essas coordenadas x1 até xn, tais que o conjunto, então a intersecção desse conjunto S aberto U com o subconjunto que estamos tentando descrever é exatamente, então coincide exatamente com os pontos de anulamento de K menos 1, ou N, não, de N menos K desses coordenadas. Então isso é tais que U intersect com S é exatamente igual a os pontos K em U, então que x K mais 1 do ponto K, do ponto K, é igual a xn do ponto K, e isso igual todos esses iguais a 0. Então os últimos coordenadas de K mais 1
até n, então essas funções coordenadas se anulam naquele ponto. Então, o modelo é de RK dentro como um subconjunto. Então, RK dentro de Rn. Então, nós temos espaço euclidiano Rn, aqui RK, os outros eixos são Rn menos K. Então, nessa direção, eu tenho x1 até xk. Então, que estou parametrizando esse plano, o que estou parametrizando esse plano, e nessa direção eu tenho xk mais 1 até xn. Então, o conjunto onde essas coordenadas xk mais 1 até xn se anulam ao longo desse subconjunto, esse subespaço RK. Só que eu quero esse modelo, só que curvada para subconjuntos. Então, observamos, nos colocamos, então usamos a topologia do subconjunto, do conjunto S em N. Eu vou dizer que uma carta desse tipo, então uma carta que satisfaz, então uma carta de coordenadas que satisfaz essas condições, então é uma carta adaptada. Uma carta adaptada. Adaptada. Então isso é relativo ao conjunto S. Então, isso é uma carta adaptada com respeito a esse subconjunto S. Então, a primeira coisa para observar é que se você tem uma variedade N em um subconjunto que, conforme essa definição, é uma subvariedade regular, então, primeiro, uma subvariedade regular é uma variedade. Então, sim. Então, e também a terminologia é que N menos K é a codimensão de S. Então, seja phi S que manda, então dada, então seja S, seja phi
carta adaptada. Então, eu defino φ S da intersecção, mas agora, então agora, tomando valores não em Rn, então φ toma valores em Rn com essas n funções, então φ aqui toma valores em Rn, só que esse subconjunto, essa intersecção, então eu tenho os últimos n menos k dessas coordenadas se anulam, então eu vou considerar essa mapa restrito a esse subconjunto, mas tomando conta de quais são os outros valores. Então φ S de P é igual a x1 de P até xk de P. Então, sabendo que φ de P é igual a mesma coisa, x1 até xp até xk de P, isso. E depois n, e depois um monte desses zeros. Tá. Tá, eu vou demonstrar alguma coisa e depois eu volto para esse exemplo. Então, então proposição. Seja S em N uma subvariedade regular e U uma família de cartas para N, então cartas para N tais que S está dentro da união desses U, então isso é para todos. Então, para todos esses U, então eles cobrem o conjunto S. Então, a conclusão então, esses conjuntos de intersecção de S com esses abertos, na topologia de subconjunto, essa intersecção é um subconjunto de S aberto. Então, com esses mapas que eu defini aqui, então isso é um atlas para o subconjunto S, então logo S é uma variedade mesmo. É um atlas de cartas
e logo S é uma variedade diferenciável. Então, esses mapas tomam valores em conjuntos abertos. Então, essa aplicação não é necessariamente subjetiva sobre RK, mas isso é sobre um subconjunto aberto em RK, porque isso é um homeomorfismo. Então, um homeomorfismo restringe. Então, o φ originalmente é um homeomorfismo. Então, isso restringe a um homeomorfismo um homeomorfismo desse conjunto para a imagem aqui. Então, a demonstração disso é quase topológica. Então, capas adaptadas em N. Esses devem ser capas adaptadas. Então, capas adaptadas de N, que são adaptadas relativo a S. Então, seja duas capas adaptadas assim. Então, eu escrevo R N igual a R K vezes R N menos K. Então, eu tenho φ de U para R N. Então, está aqui φ S, que manda o φ. Então, que φ restringe aqui para que é? Φ para a imagem intersecta com RK, considerando RK como um subconjunto. Isso não é RK. Eu vou escrever isso como RK vezes então isso é RK vezes zero com respeito a essa decomposição. Eu tenho RK aqui é o elemento zero em Rn menos K. Então, isso é um subconjunto de Rn, eu faço a intersecção. Então, isso é um homeomorfismo. Então, isso é um homeomorfismo sobre sua imagem. Então, isso é um homeomorfismo. Então, isso é um homeomorfismo aqui. Então, mas essa intersecção é homeomorfa com algum U dentro de RK, e essa aplicação é feita por φS, que é
a restrição, que é a mapa que envia x1 até xk para algum ponto aqui, mas esquecendo as coordenadas que são esquecendo as coordenadas aqui que são iguais a 0. Então, por esse diagrama C-comutativa, eu posso concluir que se esse é um homeomorfismo é um homeomorfismo com inversa um homeomorfismo é se S composto com φ, S inverso manda aquele U tio eu tenho que então isso vai ser phi S de U tio intersect com V tio. Isso? Não. Isso é phi S de U intersect V intersect o conjunto S para psi S de U intersect V intersect S dado por algum ponto. Então, psi S composto com phi phi S inverso de x igual a então isso vai para x1 até xk e depois zeros para então essa composição envia x um ponto em RK para um ponto em Rn e depois eu tenho, então isso é meu inclusão e depois eu tenho psi composto com φ inverso, então isso vai para y1 até yk, 0 e 0. Então isso, então isso vai para φ inverso de x 0, isso é um ponto em S, e depois psi composto com φ, que é algum y0, onde y é um y1 até yk, e depois isso vai de y, que é y1 até yk. Então, só que isso, então essa aplicação é uma composição de vários mapas. Então isso manda um ponto em RK para o mesmo ponto, mas considerado um ponto em Rn. Então isso obviamente é diferenciável. Por hipótese, a próxima coisa, eu volto para a variedade usando φ inverso, então isso é um ponto em φ inverso, depois eu aplico a próxima carta psi, então isso me dá
um outro ponto em RK. E depois a próxima coisa é só esquecimento. Eu estou esquecendo essas últimas n-k zeros. Então isso é uma aplicação. Então isso é uma aplicação suave. Então x para x0 é suave, x0 para y0 é suave, porque essas são cartas compatíveis na variedade n, e depois eu esqueço as últimas coordenadas, então isso também é suave. Então isso é diferenciável. Então isso é diferenciável. Então logo, isso quer dizer que U intersect com S, com as φs. Então, é um atlas para esse conjunto S. Além disso, eu tenho aqui N Hausdorff implica que S é Hausdorff. Na topologia de subconjunto. E também N segundo contável implica que S é segundo contável. Então, esses fatos, então isso é com a topologia, quando S tem a topologia de subconjunto. Então, isso quer dizer que S é um espaço, um Hausdorff, que é segundo contável, com um atlas de cartas, de cartas de coordenadas que são mutuamente compatíveis. Então, isso quer dizer que S satisfaz as condições para ser uma variedade. Então, só para entender o que é uma carta adaptada, eu tenho S que é S que é x0, então que x está entre menos 1 e 1, dentro de R2. Então, isso é um intervalo. Então, eu tenho então, isso é meu subconjunto dentro. Então, isso é o meu subconjunto como um subconjunto de R2. Então, então, esse retângulo não é, então a mapa é identidade, então a mapa que você pode definir, mas definido nesse retângulo, então as coordenadas x e y não definido nesse conjunto não dá uma carta, então não dá uma carta adaptada.
não dá uma carta adaptada, porque nesse conjunto, nesse conjunto aberto, meu subconjunto que eu estou tentando descrever não é todo o aberto intersecto com o x igual, com a segunda coordenada y igual a zero. Então isso não é uma carta adaptada. Um, mas você pode só mexer com isso para construir uma carta adaptada. Um outro exemplo é que seja S igual a o conjunto x igual a zero, y entre mais ou menos 1. Então, esse conjunto, que é a minha versão disso, mas horizontal, junto com os pontos x é seno de 1 sobre x, então que x é maior que zero. Então, isso é um subconjunto, sem problema, porque você pode mexer com esse exemplo, então é basicamente o mesmo exemplo. É isso, esse aqui, para x maior que zero, isso é o gráfico de alguma função. Então, então isso é o gráfico de alguma função. Pelo próximo exemplo, então vai ser evidente que isso é uma subvariedade conforme a nossa definição em termos de cartas adaptadas. Tá, mas a união, então isso é então eu tenho esses dois conjuntos, isso é S1, isso é S2. Eu tenho S1 e S2 são desjuntos. Mas a união são desjuntos, ambas subvariedades regulares. Ambas subvariedades regulares, mas S, que é a união, não é uma subvariedade. Então o gráfico é esse. Então, isso é meio esse componente, não incluindo os pontos, as extremidades desse segmento vertical. E essa parte é então é uma oscilação, uma curva que oscila entre 1 e menos 1. Os conjuntos são discretos, porque isso é x igual a zero, isso é x maior que zero. Então, os dois conjuntos são desjuntos. Ambos os conjuntos são subvariedades, mas essa união não é. Então, pode construir um argumento para que contradiza isso sendo uma subvariedade conforme a definição.
Nossa próxima definição, é o próximo exemplo é S2, que é o conjunto de x² mais y² mais z² igual a 1. Então, com o subconjunto de R3. Um subconjunto de R3. Então, então eu tenho a função. Então S2 é o zero locus de alguma função. Então isso para f de x, y, z igual a x² mais y² mais z² menos 1. Né? Então, então eu tenho df sobre dx é igual a 2x, df sobre dy é igual a 2y, df sobre dz é igual a 2z. Então, todas as três derivadas se anulam somente quando x, y e z são cada um iguais a zero, todas iguais a zero. Só que aquele ponto, então, o único ponto onde todas as três se anulam é x, y, z igual a zero, mas isso não é pertencente. Do zero locus da função. Porque x, y, z, eu vou escrever isso, então isso é x, y, z igual a 0, 0, 0. Então, x, y e z igual a 0, 0, 0 nos dá 0, 0, 0 menos 1. Então, o valor da função não é igual a 0 naquele ponto. Então, isso quer dizer que essa função, como uma função, então, isso quer dizer que que 0 é um valor regular de f, de f. Porque todo ponto que tem isso igual a zero tem pelo menos um dos três derivados diferentes de zero. Então seja f a função que manda R3 para R3. Não. Antes de fazer isso, então seja P algum ponto na esfera, então para
P igual a x, y e z, desses três valores, x, y ou z, é diferente de zero. Porque não pode ter todos os zeros iguais a zero e isso zerando. Então, desses é igual a zero. Então, suponho que x não é igual a zero. Eu suponho que x não é igual a zero. Então, isso quer dizer que então, y e z podem ser zero, podem não ser. Mas, pelo menos, eu suponho que x não é igual a zero. Para outros pontos, isso não vai onde x zera, o y vai ser diferente de zero. Ou talvez o z vai ser diferente de zero. Mas, pelo menos, é diferente de zero. Então, suponho que seja x. Tá. Então, então seja f a aplicação R3 para R3, que manda f de x, y e z igual a essa função f de x, y e z, e depois y e depois z. Depois y e depois z. Então, isso é um mapa de R3 para R3. Então, vou calcular o jacobiano. A matriz jacobiano, o jacobiano de f, então isso vai ser a derivada de f com respeito, então isso é então, df sobre dx, dy sobre dx, dz sobre dx, e depois fy, fz, e depois a derivada de y com respeito a y, a derivada de y com respeito a z, a derivada, esses derivados. Então, isso é jacobiano de f é igual a 2x, 2y, 2z, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então, isso quer dizer que o jacobiano, matriz jacobiana, nesse ponto que eu estou considerando, nesse ponto P, essa matriz jacobiana é invertível. Então, no ponto P, nesse ponto P, o determinante do jacobiano, da matriz jacobiana não é igual a zero. Então, essa matriz jacobiana, esse bloco 2x2 é a identidade. Então, você pode calcular o determinante dessa matriz, então é 2x, que é diferente de zero. O que isso quer dizer é que essa mapa, isso é f. Que isso quer dizer que essa mapa Fzão, o determinante do jacobiano em algum ponto não é igual a zero. Então, pelo teorema de função inversa, existe uma vizinhança pequena do ponto P, desse ponto P, então que, restrito àquela vizinhança, f seja um diffeomorfismo. Então, eu vou escrever isso.
Então, pelo teorema da função inversa, existe uma vizinhança U que contém aquele ponto P. Existe uma vizinhança que contém aquele ponto P, tal que F restrito àquele conjunto U, tal que isso seja um diffeomorfismo. Um diffeomorfismo. Então, logo, F é UF é uma carta de coordenadas para a variedade R3. Então, que a esfera a esfera é exatamente o conjunto nessa variedade, nesse U. Então, isso é tal que é uma carta de coordenadas para a variedade tal que U intersecta com a esfera S2 é igual a U intersecta com a pré-imagem de zero é o ponto f, y, z, então que f é igual a zero. Então, isso quer dizer que isso é nossa, então essas são nossas coordenadas. Agora f, y e z é f, y e z, tal que f seja igual a zero. Isso é a esfera redonda, mas descrita com esse novo sistema de coordenadas. Então isso quer dizer que então UF é adaptada relativa a S, que é S2. Então, o que eu quero dizer é que, ao menos supondo que x é diferente de zero, mas em outros pontos y vai ser diferente de zero, em outros pontos z vai ser diferente de zero. Mas isso quer dizer que, para todo ponto na esfera, eu posso encontrar um sistema de coordenadas tal que a esfera é somente primeira coordenada é igual a zero, as outras segunda, então as coordenadas 2 a 3 são variando dentro desse conjunto. Então, isso quer dizer que S2 é uma subvariedade regular conforme nossa definição. Então, isso quer dizer que S2 é uma subvariedade
regular de R3. Aqui eu tenho N é igual a 3, K é igual a 2, K é o número de outras coordenadas que não zeram necessariamente no subconjunto. Então, isso é uma subvariedade de dimensão 2. É codimensão 1. Mas nesse exemplo, então eu tenho x aqui, y é z. Então, então, o conjunto onde então esse círculo transverso é o conjunto onde x é igual a zero, então isso é a direção x, então isso é o círculo onde x é igual a zero. É fora desse círculo esse argumento vale. E pode fazer o círculo onde y é igual a zero, pode fazer o círculo onde z é igual a zero. Então todo ponto da esfera fica fica no complemento de um desses círculos. Mas o que é importante nessa definição é, então, em todo esse argumento, o que era necessário era alguma função escrever nosso conjunto como o zero locus de alguma função. Então, o zero locus, pré-imagem de zero, de alguma função f, e tal que o zero de que estamos fazendo a pré-imagem é um valor regular. Porque ser um valor regular implica que todos os pontos na pré-imagem satisfazem alguma coisa. Então, com esse exemplo, nós podemos demonstrar um dos teoremas, então tem muitos teoremas importantes, mas um dos teoremas mais importantes, que conforme o livro, que pelo livro, ele chama o teorema de valor regular. Teorema de valor regular. Ele também diz que em outras referências, em outros livros, outras pessoas chamam o resultado do teorema de função implícita, que também provavelmente você já estudou. Mas eu vou demonstrar isso, mas isso é o mesmo argumento, só prestando um pouco mais atenção. Mas o teorema de função implícita é importante porque isso dá uma maneira concreta para construir novas variedades, para construir novos exemplos. E também isso diz, você tem um conjunto, ok? Então para objetos que têm a estrutura de uma variedade, nós temos um monte de resultados. Nós podemos falar do espaço tangente, nós podemos falar de campos vetoriais, nós podemos diferenciar, nós temos todas essas ideias. Então, mas o teorema de função implícita é uma maneira de verificar que um certo conjunto realmente satisfaça as condições necessárias para saber que é uma variedade, honestamente. Então, isso é o próximo resultado.
Então, o teorema do valor teorema de valor regular. Então, seja f de n para m uma aplicação suave, uma aplicação suave é dimensão de n igual a n, é dimensão de m igual a m. Entre variedades e seja C, um ponto em M, um valor regular, um valor regular de F. Então, a pré-imagem é uma subvariedade regular de dimensão n menos m. Então, isso é uma variedade de dimensão n menos m. O que eu não estou dizendo é que não é vazio. Pode ser vazio. Então, quando C não está na imagem dessa aplicação, a pré-imagem vai ser vazio. Mas, incluindo o conjunto vazio como uma variedade, uma variedade de qualquer dimensão. Então, um desenho. Então, isso é minha variedade N. Isso é minha variedade M. Eu não vou descrever, então, isso parece um círculo, então eu estou esboçando isso como um círculo. Então, pego algum ponto aqui, C, a mapa é somente alguma coisa simples, não importa o que é. Então, a pré-imagem daquele ponto vai ser então, a pré-imagem desse ponto vai ser, então, conforme esse desenho, vai ser um círculo. Tá. Então, se o ponto C for um valor regular, isso quer dizer que para todos os pontos na pré-imagem, a derivada é sobrejetiva. A derivada é sobrejetiva. Então, eu fiz a definição de um valor regular, ponto regular, etc. Só no começo dessa aula, desse vídeo. Então, a demonstração.
Então, primeiro, eu considero uma carta de coordenadas em M. Então, seja V é psi, uma carta de coordenadas em M com C, com esse ponto C, dentro de V, que é o subconjunto aberto em M. Em M. E então, a pré-imagem desse conjunto é um subconjunto aberto em N. Então, C está dentro do ponto V. Então, a pré-imagem de C vai ser dentro da pré-imagem de V. Então, V eu vou descrever como... Então, isso é o meu conjunto aberto V. Isso é o meu conjunto V. Então, a pré-imagem desse conjunto vai ser então vai ser uma faixa, uma vizinhança, uma pequena vizinhança do conjunto. Então, é um conjunto, é uma vizinhança do conjunto. Então, isso é uma vizinhança do conjunto em que eu tenho interesse. Então, eu estou interessado na pré-imagem de C. Então, a pré-imagem de C está dentro desse conjunto aberto. Então, isso é aberto por topologia e isso contém essa coisa, esse conjunto C. Então, seja... para terminar, eu tenho psi manda... então, essa carta de coordenadas manda V para algum conjunto aberto em Rn. Eu suponho que psi daquele ponto C é igual a zero em Rn. Então eu suponho que isso manda aquele ponto C para a origem. Só para simplificar, eu poderia subtrair um constante, mas eu suponho que tenha isso. Então, e que se de algum... Então, se de algum ponto eu vou escrever como y1 de k até ym de k. Então, são as coordenadas. Então, definida na pré-imagem de V, psi composto com f em algum ponto é igual a y1 de f de p até ym de f de p. Mas essas funções eu vou chamar f1 até fm.
Então, eu estou definindo F1 até Fm como as coordenadas. Então, N, M, F, eu tenho um ponto C, eu tenho uma vizinhança, C, uma vizinhança. É C, então isso é V, isso é C de V. Então essas são as cartas de coordenadas. Então isso é a carta de coordenadas aqui. Eu tenho um conjunto que eu vou descrever como uma curva. Então isso é a pré-imagem de C. Eu tenho uma então esse conjunto é a pré-imagem do conjunto V. Então eu escolho, já é hora de, então para P, algum ponto na pré-imagem de C, seja U é φ, então coordenadas com P dentro de U, mas tal que U seja dentro da pré-imagem de V. Então isso não faz muita diferença, então exatamente, mas é só simplifica alguns pontos. Então isso vai aqui. Só que a pré-imagem F inverso de C é um subconjunto então F inverso, então a pré-imagem de C não vai para uma das direções das coordenadas dos eixos, mas é um subconjunto desse conjunto aqui. Então isso é φ, então aqui eu tenho U dentro da faixa, aqui eu tenho φ de U. Então eu escrevo, então eu considero C composto com F composto com φ inverso. Então isso manda esse conjunto φ de U para Rm. Então que vai, então essa mapa vai, então volta para cá, então vai para outra variedade M e desce para Rn. Isso é Rn, isso é Rm. E então eu escrevo φ, não. C composto com F composto com φ inverso de x. Eu vou escrever com F1 de x até Fm de x. Usando a mesma letra que eu usei lá, mas a única diferença é que eu estou precompondo, fazendo uma precomposição com essa função f. Essa composição é uma mapa diferenciável de um aberto em espaço euclidiano para outro conjunto aberto em espaço euclidiano. De um aberto euclidiano para um aberto em espaço euclidiano. Então, essa mapa tem jacobiano. Então
eu considero a matriz jacobiana disso que é considero a matriz jacobiana disso, que é o jacobiano de psi composto com f composto com φ inverso, que é df1 sobre dx1 até dfm sobre dx1 até df 1 sobre dxn até df m sobre dxn. Então, isso é uma matriz que é m por n. Só que essa matriz é como, então isso é a derivada da, então isso é, eu vou escrever como d sobre dx1 da coluna f1 até fn. E depois até d sobre dxn, a mesma matriz. Então isso é todos sendo diferenciado pela coordenada x1, e nessa coluna, cada vez a derivada com respeito a xn. Então, a hipótese é que a mapa F estrela é que F estrela P, que manda TPN para TF de P M, F de P é igual a C nesse caso, que isso é sobrejetiva, porque eu estou supondo que C, que é igual a F de P, então, porque C é igual a F de P por causa disso, a hipótese é que essa aplicação é sobrejetiva. Então isso é porque eu supus inicialmente que C fosse um valor na frente, no codomínio, um valor regular. Sendo um valor regular, quer dizer que para todos os pontos na pré-imagem, todos os pontos na pré-imagem são pontos regulares. Que não existe ponto crítico na pré-imagem. Sendo um ponto regular, quer dizer que a derivada tem posto maximal, ou a derivada tem posto igual a m. Então o posto sendo sobrejetivo, então a derivada sendo sobrejetiva, quer dizer que a dimensão do codomínio é igual a m, a dimensão da variedade aqui. Então, sendo sobrejetiva, o domínio tem que ter dimensão maior. Então, a primeira conclusão é que o posto da matriz jacobiano
Psi composto com F composto com φ inverso em P, ou em φ de P, é igual a M. Porque sendo subjetiva, quer dizer que a imagem tem dimensão M, a dimensão da a dimensão da imagem é igual à dimensão da variedade M, que é igual a M. Isso quer dizer que esse jacobiano, essa matriz, tem a mesma dimensão, mesmo posto. Então, isso é o espaço gerado pelas colunas é igual a M. Então, o posto dessa matriz é igual a M. Então, primeiro, isso implica que N é maior ou igual a M. Porque então, a dimensão do espaço gerado pelas colunas é igual à dimensão do espaço gerado pelas linhas. E tem M linhas e N colunas. Então, pelo menos, o número de colunas tem que ser maior que o posto, que é M. Mas o que isso quer dizer, o que essas coisas querem dizer? O que isso quer dizer é que eu tenho N, então isso é derivado com respeito a x1, isso é derivado com respeito a xn. Que essa hipótese diz é que eu posso selecionar M desses N colunas. Então, posso escolher N das N colunas de estrela. Vou colocar isso estrela. Que são linearmente independentes. Que são linearmente independentes, dependentes. Então, no ponto x igual a φ de P. Então, existe N deles que são linearmente independentes, mas trocando a ordem de x1, x2, x3 e x4, então, trocando a ordem das variáveis, eu vou supor que são as primeiras N. Então, as M primeiras colunas que são independentes. Eu suponho, depois trocando ordem das variáveis, que são as primeiras M. Então isso quer dizer que D sobre dx1 então eu tenho M colunas de comprimento M. Então, lim index. Então, implica que o determinante da matriz F1 derivado com x1 até Fm
derivada x1 até f 1xm até f mxn. Então, isso no ponto φ de P não é igual a zero. Então, essas são todas as funções, então eu calculo essas funções nesse ponto. E agora eu faço a mesma coisa que eu fiz naquele exemplo com a esfera. Eu faço a mesma coisa que eu fiz no exemplo da esfera, que é construir uma nova aplicação e afirmar que aquela nova aplicação é um diffeomorfismo. Então, considero o mapa G que manda φ de U. Φ de U é um conjunto aberto em espaço euclidiano de dimensão n. E isso toma valores, é um mapa que toma valores também em dimensão n. Então, isso é aberto em Rn para Rn. Então, isso é definido por G de x igual a... Deixa eu definir. Então, G de x 1 até xn, isso é igual a f1 de x até fm de x. Então, aqui eu tenho n variáveis. Eu vou completar isso com os outros n menos m variáveis. Então, a próxima é xm mais 1 até xn. Eu espero que seja legível. Legível. Então, isso é f1 até fm e depois x fm mais 1 até xn. Sabendo que n é maior ou igual a n. Então, isso é suave, porque todas as funções são suaves. Mas eu calculo a derivada. Então, isso é suave. Então, o jacobiano do jacobiano de G é em blocos. Aqui eu tenho dfi sobre dxj, dfi sobre dxj, dxi sobre dxj e dxi sobre dxj. Tem três coisas para observar. Então, isso é quando ij. Então, isso é quando i é maior ou igual a n mais 1, mas quando j é menor ou igual a n. Então, isso é sempre... Então, esse bloco é sempre igual a zero. Então, isso é o bloco zero. Isso é... então, isso é a identidade.
somente igual a 0 quando I e J são diferentes, igual a 1 quando I e J são iguais. Não importa o que nós temos aqui. Essa matriz, que é M por M, é a matriz que eu vou... Então, isso é F, I, X e J. Mas isso é invertível. Isso é invertível no ponto φ de P. Então, o determinante, então isso é uma matriz N por N. Então, o determinante do jacobiano de G no ponto φ de P não é igual a 0. Então, isso não é igual a 0. Então, isso não é igual a 0 porque então esse bloco é M por M. Esse bloco é N menos M vezes N menos M. Então, aqui eu tenho M é N menos M. Provavelmente não dá para ler o que eu escrevi lá, mas pode ignorar. Então, esse determinante é diferente de 0 nesse ponto. Então, logo, pelo teorema de função inversa, pelo teorema da função inversa, G é um diffeomorfismo. Existe diffeomorfismo é um diffeomorfismo em alguma vizinhança, em alguma pequena vizinhança. Em alguma pequena vizinhança de feedback. Então, nós temos a variedade N. Isso é esse conjunto que estamos tentando descrever. Nós temos essa faixa que faz uma vizinhança. Essa faixa é pré-imagem de V, mas agora a gente não precisa ligar aquilo. Eu considerei uma vizinhança ali. Isso é Rn. E essa mapa não envia o subconjunto aqui para dos eixos, para os eixos, o K dos eixos. Mas agora então isso é φ. Então a afirmação é que existe uma pequena vizinhança, então para aquele ponto P no início, existe uma vizinhança um pouco menor, tal que então existe uma vizinhança um pouco menor, tal que essa coisa dentro está enviado para o eixo aqui.
Então, logo numa vizinhança pequena de P na pré-imagem de C dentro de N, G composto com φ é uma carta de coordenadas. Eu vou chamar essa vizinhança U-Q. Numa vizinhança U-Q pequena, dessa aqui, existe uma carta de coordenadas. Então, aqui, U-Q intersecta com a pré-imagem de C é igual a F1 igual a até F até Fn igual a 0. Então isso é o conjunto. Então isso é o conjunto onde essas primeiras funções são iguais a 0. Então logo U-Q é G composto φ é uma carta adaptada. Adaptada relativa a isso. Então, logo, é uma subvariedade regular. Tá, então, muito obrigado. Eu vou deixar lá. A gente fala mais para frente. Abraços a todos.